Ora, 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 ora! Estamos aqui. Tava com saudade do programa Gastação. Você estava com saudade? Você estava? Eu estou com saudade de vocês e já estou aqui no Facebook com ele, o cara aqui, Thiago Salomão, terapeuta. Manda um salve aí, Thiago. Boa noite, Átila. Boa noite, pessoal que está acompanhando a live, que está compartilhando para concorrer à pizza. Sejam todos muito bem-vindos. É um prazer enorme estar aqui hoje, conversando sobre saúde emocional, sobre terapia, sobre fobias, sobre vários aspectos de como a nossa vida tem sido agitada e os aspectos emocionais têm refletido até mesmo em doenças físicas. Quero saber já da tua pessoa. Pra quê? Pra quê? E o que faz um terapeuta? Vamos lá. Eu diria que além do pra quê, é pra quem? Isso. Pra todos. Olha aí. Não, mas pra todos não. Não, pra todos não. Menos pra quem assiste a RBC, cara. Porque assim, ó, o cara que assiste aqui deve ser meio tantã. Não deve ser muito bom da cabeça. E se o cara faz terapia e melhora, perca audiência, velho. Daí a gente potencializa o que é bom, pode ficar tentando. Pra todos, e geralmente eu não uso generalização, mas eu digo que todos deveriam procurar, se não corrigir os aspectos que são necessários, aquelas questões que você tem, ou você talvez não tenha questão nenhuma, mas para potencializar aquilo que você tem excelência. As pessoas hoje, no geral, elas andam muito agitadas, a nossa rotina está pesada, os celulares, que é por onde a gente está conversando agora, eles colocaram ainda mais coisas para a gente tomar conta. Botou o povo para ficar ansioso, para ficar com sono desregulado, principalmente. Aí é o que eu digo, hein? Vítima de dopamina barata. Então, dentro de um processo terapêutico, você consegue corrigir a maioria das suas questões emocionais, que refletem em doenças psicológicas, em doenças neurológicas e doenças físicas, principalmente. Olha aí, ó. E você acha que é assim, uma pessoa que fica ansiosa, assim, o que acontece? O que é a ansiedade no povo? Você sabe explicar? A ansiedade é um aspecto emocional que deixa a pessoa muito presa a acontecimentos futuros que, de fato, a maioria deles não acontecerão. 85% dos nossos problemas, das nossas conjecturas, ficam apenas no nosso pensamento. 15% apenas se materializam. Então, esse excesso de pensamento no futuro, a gente deu o nome de ansiedade, e o Augusto Cury, que é um estudioso da área, talvez o maior pesquisador brasileiro de doenças psicológicas, ele classificou como a doença do século. A depressão é a doença do século passado e a ansiedade é a doença desse século. Thiago, e a depressão? A depressão seria o oposto, né, em linha de tempo da ansiedade. É o excesso de pensamento passado. Quando a pessoa ela fica muito presa a aspectos emocionais que aconteceram no passado. Esse excesso de pensamento e vivência nas questões que para ela foram significadas de maneira negativa levam à depressão. E me diga uma coisa, história engraçada assim que já aconteceu nessas terapias, não precisa citar nome, né? Nem pode, na verdade, mas coisas assim que você já achou assim, meu Deus do céu. O que te surpreendeu? Não precisa ser engraçado, coisas que te surpreendeu. O que me surpreendeu? Estava eu trabalhando com uma mulher entre 30 e 50 anos, que é o público que eu mais atendo. Meu público nicho é mulheres 30 a 55 em relacionamentos abusivos ou saída de relacionamentos abusivos. Estava eu trabalhando com essa mulher e ela foi agredida. Daí eu perguntei, mas você foi agredida dessa vez? Ou você é agredida recorrentemente? Ela falou, não. Ele me bate, ele puxa meu cabelo, ele me joga. Por um momento eu parei e falei assim, isso não é mais um caso de reestruturar um relacionamento, isso é um caso de violência doméstica. E a gente só tem aquilo que a gente quer. No frigir dos ovos, você se mantém numa situação se ali você encontra alguma vantagem, nem que seja a vantagem da dependência emocional.
E ela pegou, eu nunca falo separe, continue, não é essa a pegada terapêutica. A pegada é resolver as questões que a pessoa tem para resolver na vida dela. Mas isso refletiria diretamente no casamento dela. Eu sempre coloco, uma questão que eu coloco muito na anamnese. O que poderia acontecer de ruim caso o seu problema seja resolvido? Que é o efeito colateral. E ela foi para casa, depois dessa conversa, ela fez a hipnose dela, ressignificou algumas questões do passado que ela precisava ressignificar. E na semana seguinte, na terça-feira, ela chegou e comentou, ó, me divorciei. Eu falei assim, já dei entrada no divórcio e tudo, eu vou me separar. Já era, malandrão. E aí eu fiquei, você tomou essa decisão, você tá consciente, tá firme nisso, no seu propósito? Não, isso daí pra mim era um fato, eu precisava só virar a chave e a chave virou. Isso foi na terça, na quarta-feira o maridão bateu na minha porta. Aí a culpa é tua. Bateu brabo na minha porta. Não, porque você falou pra minha mulher me largar. Eu falei, só um minuto. Quem é você? Eu sou fulano de tal. E falei, fulano de tal, você é quem pra mim? Porque ele ser fulano de tal não significava nada pra mim até aquele momento. Eu sou fulano de tal, esposo de pessoa tal. Eu falei, então você é o agressor. Aí ele pegou e me olhou todo surpreso. Ele achou que eu ia afinar, falei, não, você é o agressor, entra e vamos conversar então. Aí ele arregalou o olho, subiu pro consultório e sentou ali e a gente começou a conversar. Essa conversa caminhou para uma anamnese. Durante a anamnese, a lágrima desse cara caía no chão e virava. Ele foi tirar satisfação comigo. Não, essa palavra que você falou agora. Anamnese é uma entrevista que a gente faz com uma série de perguntas para entender o que acontece com o cliente. Você tem que entender que você está falando com um cara que não tem nem a 8ª série. Não, mas isso também não significa muita coisa. Conhecimento é diferente de grau colegial. E aí, eu fiz essa anamnese com ele. Durante a entrevista, esse cara começou a chorar e a gente identificou que ele cresceu num lar em que era comum o pai agredir a mãe. E eu perguntei pra ele, e quando teu pai agredia tua mãe, o que você sentia? Ele falou, sentia muita raiva. E eu falei, e é isso que você quer pra tua vida? Que os seus filhos sintam raiva de você? E aí acabou virando a chave pra ele. Esse relacionamento não foi recuperado, mas hoje eles vivem em paz, como ex-casados, têm a guarda compartilhada dos filhos, vivem de maneira respeitosa, com tudo resolvido dentro da lei, e aí, eventualmente, ela vem para uma calibração, e aí, depois que passa por todo o protocolo calibração de terapia, seria ela faz uma sessão a cada 2, 3 meses, para falar, tá tudo certo, ou tem essa questão para resolver, a gente faz rapidinho, aí a indução hipnótica é bem mais rápida, hipnotiza, vai lá, encontra o gatilho, tem hipnose, encontra o gatilho emocional, desativa esse gatilho, encontra o estupim e ressignifica aquela questão que levava ela ao ter um princípio depressivo ou um princípio de ansiedade. Rapaz, eu acho que eu não serviria pra ser terapeuta não, porque se esse cara vem pra fazer terapia, eu hipnotizo ele e falo, pula da ponta. Tem que ter cabeça pra isso aí. Tem que ter cabeça. A gente tem um código de ética que a gente segue, que é bem pesado, um código deontológico. Meu código de ética é isso aqui, ó, na lapada. Eu tenho um método terapêutico mais pé na porta, eu já chego e jogo a verdade, falo, a verdade é essa, né? E não é a minha verdade, a tua verdade é o que diz aqui, que está acontecendo. Por exemplo, se você levou um tapa, não tem um carinho mais forte e não tem um tiro. É um tapa. Não tem meio tapa. Né? Fala assim, ó. É a intenção. É isso que está acontecendo. E aí eu jogo de maneira bem sucinta para a pessoa, bem óbvia, falo, ó, o que está acontecendo é isso. A situação nesse momento está crítica, né? Os seus resultados estão negativos, não existe certo e errado dentro da programação neurolinguística. O que existe são resultados positivos ou negativos. Resolvido isso, a tua situação é essa. Você pode chegar aqui. Para sair daqui onde você está e ter o resultado esperado, a gente tem esse protocolo de terapia. Entendi. E aí vem a questão, que é a negociação, fala, ó, meu trabalho, ele tem esse valor, eu vou te entregar isso, eu entrego, às vezes, a maioria das vezes eu entrego mais do que foi combinado. Quando que deu na telha de você começar a ir para esse ramo?
que te incentivou e te impulsionou para esse ramo? Vou contar uma história um pouco mais longa. Eu era da indústria e dentro da indústria eu fui treinado num processo chamado Kaizen. O Kaizen, ele é uma cultura japonesa de melhoria contínua. Kaizen quer dizer hoje melhor que ontem e amanhã melhor que hoje. Dentro dessa cultura japonesa eu conheci, além do Kaizen, o 5S e o Pomodoro. Juntando essas técnicas, eu descobri que as pessoas, que os gestores que utilizavam esses padrões, essas ferramentas, dentro da indústria, conseguia que seus clientes, seus funcionários, desculpa, pessoal, produzissem mais e produzissem melhor com os mesmos recursos ou às vezes com recursos mais limitados. E aí a ideia no começo era trabalhar massa, trabalhar em engenharia social. Eu estava no Banco do Brasil, eu ainda trabalho no Banco do Brasil, funcionário do Banco do Brasil há mais de 10 anos. Hoje trabalho no home office de uma maneira mais tranquila, cumpro a minha carga horária e depois atendo os meus clientes terapeutas. Eu estava dentro do Banco do Brasil em 2016 eu tive burnout. E aí eu achei que eu estava infartando, comecei a ter uma dor forte no peito, a dormência no braço esquerdo. Eu não sabia, mas eu tinha iniciado um processo depressivo. Eu fui parar no Marcelino Champagnat, falei, tô infartando, eu não quero morrer. Tava quase indo pra bica já. E aí eu cheguei lá deitei. Tava quase indo fazer terapia com Moisés. De arrasta pra cima. Deitei na maca, o braço voltou ao normal, o peito relaxou e eu percebi, daí fizeram os testes cardiológicos todos. Fiz os testes, não era um infarto. Meu coração estava 100% e eu faço check-up até hoje, meu coração tá tudo certo. O médico saiu, o cardiologista voltou, o neurologista e falou: cara, você tem algum problema emocional. Começou a fazer uma entrevista comigo e falou assim: você topa fazer um teste? Ele começou a fazer uma anamnese. Topa fazer um teste comigo? Esse teste é novo no Brasil. Ele custa R$ 8.500, mas se você topar fazer o teste aqui dentro do hospital, nesse momento, não vai te custar nada, porque você será um dos pesquisados. Eu fiz o teste 2h30 respondendo 200 perguntas. Ao final das 200 perguntas, ele falou: você tem TDAH mais AH, você tem transtorno de déficit de atenção, hiperatividade, mais altas habilidades. Eles não fez uma hipnose e falou: a partir de hoje você não tem mais doença do coração. Na verdade foi quase isso. Ele mudou a minha perspectiva. E aí ele falou assim pra mim, ele foi um dos médicos mais gente boa que eu vi. Ele falou pra mim, o Dr. Eduardo, nome dele: você tem 3 maneiras de ver isso, o teu TDAH. Você pode ver como uma doença que vai te prejudicar e aí tua vida vai cada vez mais pro buraco. Você pode ver como uma coisa normal que te acompanha e aí você faz tratamento, toma um remédio aqui, outro ali e ele vai te entregar performance. Ou você pode ver pelo que de fato é uma bênção, isso é um superpoder que vai te entregar a possibilidade de você fazer várias coisas. E aí dentro do quadro de altas habilidades, você será excelente em algumas questões, em algumas áreas da vida, e você não vai ser bom em outras, e tá tudo certo, né? Só que essas que você não é bom, você nem mete a mão. E nas que você é excelente, você se aprofunda, porque você vai poder fazer 4, 5 coisas ao mesmo tempo. Dentro de altas habilidades, é esse o processo. E aí eu comecei, estando no banco, vou trabalhar com vendas. Comecei a trabalhar com vendas. E aí comecei a estudar pessoas. Depois fiz gestão pública, fiz gestão de pessoas em paralelo, gestão pública no IF, no IFPR, ali na João Negrão, fiz gestão de pessoas no IF e concluí na Estácio. E aí fiz uma pós chamada Comportamento Humano nas Organizações. Comportamento o quê? Comportamento Humano nas Organizações. Que era voltado também para o mundo corporativo. Quando eu entrei nesse curso, eu conheci Programação Neurolinguística, PNL. E com Programação Neurolinguística eu passei a entender todos os aspectos do comportamento humano sob perspectiva da PNL. E aí comecei também a estudar psicanálise. Dentro dessa formação toda que eu fiz,
eu cheguei num especialista e falei, eu posso atuar como terapeuta com essa titulação aqui? Ele falou, se você não está atuando ainda, você está perdendo tempo. Ô, louco. E aí eu comecei a amadurecer essa ideia. Fui fazer uma formação específica de PNL com ênfase em hipnoterapia. No primeiro dia, eu fiz algumas ferramentas, eles perguntaram, você é terapeuta? Eu falei, não. Eu ainda não era terapeuta de fato. Uhum. No segundo dia, você é terapeuta? Eu falei, eu acho que não. E a PNL já tinha começado a conversar comigo. No terceiro dia, a gente não fez uma ferramenta específica, a gente fez psicodrama, que é parecido com constelação familiar, só que de uma maneira mais técnica, trabalha menos os sistemas e mais a ressignificação. Na quinta-feira, fizemos mais ferramentas, perguntaram de novo, várias pessoas diferentes. Você é terapeuta? Eu falei, eu acho que sim. Aí já começou... Daí eu sou muito espiritual, né? Na sexta-feira, de manhã, eu cheguei lá no banheiro, da onde estava acontecendo a formação, coloquei a mão na pia e orei, pai, os nossos planos não estão batendo, então que prevaleça o seu, e eu tô aqui para te servir. Fomos fazer uma ferramenta que eu aplico até hoje no consultório, ela é poderosíssima, chamada linha do tempo, para ressignificar trauma. Na minha visão, para ressignificar trauma pesado, não tem melhor, tanto que essa sessão ela tem um valor diferenciado porque ela é mais demorada, mais de 2 a 3 horas. E aí eu apliquei essa ferramenta. E eu apliquei essa ferramenta com maestria. Eu dei o meu melhor, nunca tinha feito. Ô, louco. Dei o meu melhor e a pessoa, ela tinha 52 anos. Fazia 49 anos que ela dormia com a luz acesa. Nossa. Ela tinha medo de escuro, total. E deixa eu perguntar, o que seria essa hipnose, né? A hipnose ali, eu não consigo compreender. Não que eu não acredite, né? Acho que a gente já conversou, eu falei, mas eu nunca consegui ser convencido que hipnose funciona, porque eu levo muito pro lado científico. Apesar de eu ser espiritual, eu levo muito pro lado científico as coisas. Eu queria saber cientificamente o que é a hipnose. Vou concluir. E nesse dia que fiz essa ferramenta, a mulher, ela pegou, me abraçou e falou, você é meu terapeuta. Eu falei, eu sou terapeuta. A partir desse dia, eu comecei a atuar comercialmente como terapia. Já fazia uns 5 anos que eu fazia acompanhamento, eu deixava o meu telefone aberto no SOS Suicídio. Então, quando a pessoa queria se suicidar, ou estava tendo pensamentos intrusivos, ou já tinha planejado, aquilo ali era talvez o último recurso, ela ligava. Eu utilizei isso e é muito bom. E aí eu cheguei a ficar 5 horas conversando com uma pessoa, trazendo ela de volta. Essa pessoa, depois de muito tempo, me mandou os parabéns, porque não tem acesso ao nome, a gente deixa um outro nome. E aí ela conseguiu, ela mandou os parabéns pra mim, que foi por causa da conversa que a gente teve, que ela decidiu não tirar a vida. E aí eu falei assim, eu tenho que honrar essas pessoas e dar valor pra elas, né? E aí dar valor é você colocar o teu valor na sessão. Então vamos lá, hipnose. Cientificamente, o que é essa desgrama de hipnose? Porque até hoje ninguém me convenceu em argumentação, né? Eu quero saber o que é, como que funciona ali, porque para mim é magia, né? Mas explica para nós. Não é magia, é ciência. E eu vou perguntar para você, Átila. Você já assistiu um filme? Já. E você nesse filme, você se emocionou? Com certeza. E você se emocionou mesmo sabendo que era um filme? Mesmo sabendo que era um filme. Mesmo sabendo que são atores interpretando um papel, que tem um cenário, que tem um roteiro? Sim. Você já procurou a chave do carro com a chave na mão? Várias vezes. Você já saiu de casa e chegou aonde você estava indo sem perceber o caminho? Já, várias vezes. Se eu te falar que tudo isso é hipnose? Ô, louco, então eu sou... altamente suscetível à hipnose. Então eu tô hipnotizado desde que nasci, porque pensa num cara que faz tudo isso toda hora. Então, isso é suscetibilidade à hipnose. Quando a pessoa se emociona, mesmo sabendo que é um filme, ela passa a acreditar, porque o teu cérebro não sabe o que é realidade e o que não é. O teu cérebro vê e interpreta como realidade apenas. Se você contar uma história pra você, você vai acreditar. Sim. Mesmo você sabendo que você inventou aquela história. E isso é hipnose. Claro que existem graus, né? Você se aprofunda, você rompe teu fator crítico, você vai em foco seletivo.
Eu tenho um amigo que é hipnótico, então, porque pensa num cara mentiroso. Ele toda... Mas é o desvio de caráter. Mas se ele acredita realmente nessa verdade, ele tá se hipnotizando. Porque ele tá contando uma história para ele tá acreditando. O que acontece? Quais são as técnicas de hipnose aí que a gente pode utilizar dentro de um processo terapêutico? Fazer um relaxamento profundo, romper foco seletivo e buscar aquela memória que está atrelado àquele sentimento negativo. Você busca aquele momento em que foi engatilhado um trauma e toda vez que acontece algo semelhante, aquele trauma ele é disparado. Então, dentro desse processo hipnótico, induz o cliente, encontra o momento, rompe o fator crítico, relaxamento total, encontra o momento em que aconteceu o trauma, desengatilha, tira a emoção em relação àquele evento e depois trabalha em ressignificação dessa emoção. Queria saber sobre o TDAH, pois ele foi diagnosticado há pouco tempo e estou esperando ele passar pela psicologia. Eliane Vieira, nossa, eu também sou muito sensível aos filmes e também vou para o trabalho e quando vejo estou lá. Fiz outra viagem na cabeça enquanto estou a dirigir. O pessoal quer saber um pouco sobre o TDAH. O que você... Vamos lá, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. É uma doença, uma patologia comportamental. Geralmente, pais procurem o neurologista, procurem a psicopedagoga para que ela faça uma recomendação para o neurologista, ele vai fazer os testes necessários. O mais importante é o acolhimento. Isso dá para a criança possibilidades infinitas. Quem tem hiperfoco, por exemplo, tem TDAH mais H. A pessoa vai ficar focadíssima em alguma coisa. Potencializa. Esquece do mundo. Potencializa aquilo que ela é boa para ela se desenvolver da melhor maneira possível. E sim, esquece aquilo que vai fazer ela se frustrar. Deixa de lado. Quando ela estiver preparada emocionalmente para encarar essas questões, aí começa a inserir no mundo dela. A buscar sempre as escolas inclusivas, sempre busquem as escolas inclusivas, ou trabalhem, lutem para que a escola que o seu filho tenha acesso, na condição que você tenha, no conhecimento que você tenha, a escola que ele tem acesso, lutar para que ela seja inclusiva, porque é um direito dele. É um direito dele também ter mais tempo para realização de provas. É um direito dele, com laudo, ter acesso ao medicamento se necessário for. Hoje tem medicamentos excelentes que não são tão pesados para o organismo. Se chegar num ponto que eu realmente preciso de medicamento, claro que a programação neurolinguística vai ajudar muito. Vai para o consultório, procura um terapeuta especialista em programação neurolinguística, vai ajudar muito a criança a se entender, a entender o mundo ao redor, porque assim... Mas assim, tem um hospital aqui em Curitiba, que ele é maravilhoso, é referência que é o INC. O INC é espetacular, Instituto Neurológico de Curitiba, lá no Campo Comprido, mas vale a pena. Tem alguns consultórios espalhados. E o principal, o que eu deixaria, gente, é que assim, entender que a criança tem um cérebro que é como um motor de Ferrari. Diferenciado, né? É uma Ferrari, ela tem uma Ferrari dentro da cabeça dela, só que o freio é de fusca. Então dificilmente ela vai conseguir frear esse cérebro. Dê coisas para essas crianças fazerem dentro daquilo que elas gostam, que já é um processo terapêutico. Você já vai desenvolvendo. Eu gosto de desenhar. Gente, pilha de papel e lápis de cor. E também não adianta você chegar em casa, não, vou assistir a RPC e vou esquecer do meu filho. Eu prefiro que você fique com o teu filho do que você tá assistindo a gente. Ou chama ele para assistir junto, né? E aí interage. Sempre a interação. Quem tem TDAH, ele vai te responder de uma maneira seca. Né? Ele vai falar, se você for falar, oi meu filho, tudo bem? Como é que você tá? Ele vai falar, tudo bem. Mas dentro da cabeça dele ele falou, oi minha mãe, estou bem, te amo muito, você é maravilhosa, obrigado por existir da maneira que você existe na minha vida.
dentro da cabeça de quem tem TDAH, é dessa forma que ele está respondendo. Só que ele, às vezes, tem uma dificuldade de expressar isso da maneira que a gente espera. E aí não tá errado ele, tá errado a gente que cria uma expectativa baseada nos neurotípicos. Baseado na nossa vivência, né? Thiago, o- tenho uma pergunta aqui, ó. A Jucirene. Eu tenho uma dica pra ela, mas eu quero uma dica profissional primeiro. Jucirene, Thiago, gostaria de saber o que fazer quando a gente se sente muito sozinha. Baixa o Tinder. Jucirene, vamos lá. Você está em um relacionamento? Se sim, busque criar conexões e ferramentas, busque criar atalhos para encurtar o distanciamento nesse relacionamento. Derrube a barreira, derrube o muro e com toda essa caliça desse muro que derrubou, construa uma ponte. Construa conexões com o seu parceiro. Existem ferramentas dentro do consultório, e aí lá no consultório eu trabalho com 2 públicos, né? São as mulheres de 30 a 55 em relacionamentos abusivos, ou sair de relacionamentos abusivos, ou queiram remelhorar seus relacionamentos, ou eu trabalho com casais, é a mentoria de casal. Existem ferramentas dentro desse processo do relacionamento que te ajudam de maneira assertiva, principalmente a comunicação. O primeiro passo é trabalhar a comunicação. É muito caro hoje pra um cara que seguir uma terapia. Quantas sessões, assim, qual que é a faixa? Não precisa falar o teu preço, mas a faixa de preço pra fazer fazer terapia, né? Fazer assim... Vamos lá, existem diferentes maneiras de atuação no mercado. Eu gosto de trabalhar com pacotes de 5 ou 10 sessões. E não alongar muito mais do que isso, porque dá tempo de resolver a maioria das questões das pessoas. Dentro desse processo, desse protocolo de terapia, que eu chamo de processo terapêutico, o protocolo de terapia da pessoa, de 5 a 10 sessões, eu chamo de processo terapêutico dela. Feita a anamnese, eu vou falar, você precisa de X sessões para trabalhar isso, isso e isso, porque foi identificado esse problema, foi identificada essa questão, e essa daqui. Então a gente precisa de uma sessão para trabalhar os gatilhos, outra para trabalhar os eventos. Te remove os gatilhos, na outra trabalha os eventos. Dentro desse processo, cada cliente, cada terapeuta coloca o seu ticket. Eu entrego, dentro do meu processo terapêutico, 3 ferramentas: a hipnose, a análise e a programação neurolinguística. Então, a hipnose e a análise, você já falou. Eu faço análise. Uhum. Analiso a pessoa, analiso o comportamento dela, vou disparar gatilhos nela para analisar as reações. Lendo essas reações, eu identifico coisas que ela não vai me falar, mas o corpo dela vai me falar. E o corpo fala muito mais do que a boca. Eu queria que você falasse um pouco do que eu acho bem interessante, eu sei, mas acho que para quem não conhece, o que são gatilhos? Acho que tem muitas pessoas que vai ajudar muita gente. Pelo menos souber o que é um gatilho, né? Vou falar de uma maneira bem sucinta e romântica. A pessoa tem alguém que ela ama, ela tem alguém na vida dela, toca música que é tema do relacionamento deles, ela na hora puxa essa lembrança e vem uma saudade, uma paixão, toca o coração e ela lembra dessa pessoa. A ocitocina sobe, a dopamina puxa, a ocitocina sobe e sobe a serotonina. E aí a pessoa fica feliz, fica apaixonada novamente. Por quê? Porque disparou um gatilho emocional, que é aquela música, fez um gatilho que dispara e ela puxa esse sentimento novamente. Ela estava distraída em relação ao relacionamento dela. Não quer dizer que ela não está amando no momento. Só que esse sentimento estava guardado porque ela estava dedicando a sua atenção a outras questões. E aí quando toca a música, ela traz de volta aquele sentimento. Ah, que saudade dele, ah, que saudade dela. Ó, então... Tá. Um abraço para Leidiane, minha vizinha, lá no Jardim Graciosa. Leidiane, sempre nos acompanha aqui. Deu um alô aqui. Já tem pergunta. Aí a gente tinha falado, né? Dentro do processo terapêutico eu entrego a hipnoterapia, a análise e entrego a programação neurolinguística. Programação neurolinguística, PNL, que está explodindo nesse momento. O Pablo Marçal tem falado muito sobre PNL. Pablo Marçal é bom. Ele... Pablo Marçal pulou de bungee jump sem corda, rapaz. O
cara O cara é fantástico. fera. O MacGyver aprendeu com o Pablo Marçal. Não, Chuck Norris. Jamais venceria o Pablo Marçal. Não. Chega nem perto. Quando Deus precisou fazer algumas coisas a mais, ele deu uma consultada no Pablo Marçal pra ver se fazia ou não. Era um consultor de... Ele falou assim, você é um neném. Eu vou te dar o código. E ele passou muitos códigos, mas o cara é bom. Ele tem falado muito sobre programação da linguística PNL. PNL ela já existia, né? Mas ela foi nomeada década de 70 por John Grinder, Richard Bandler. Eles fizeram um estudo e dentro desse estudo dele eles entenderam a programação neurolinguística como a maneira como a gente absorve o mundo. E eles significaram que a gente absorve o mundo de 3 maneiras, né? Vendo, ouvindo, sentindo. E para cada evento que a gente absorve, a gente dá um significado. E a gente passa a atribuir os próximos significados de acordo com o significado que a gente deu antes. Por exemplo, teu pai compra um carro quando você tem 4 anos de idade, é o primeiro carro da família, e esse carro é azul. É um momento tão feliz da família, tão significativo, que dali para frente, azul pode vir a ser a sua cor favorita, carros azuis podem vir a ser os seus carros favoritos, aquela marca pode vir a ser a sua marca favorita, aquele estilo de carro, entendeu? Você dá um significado a partir daquele grande impacto. A Cris perguntou qual é a melhor forma de aumentar a serotonina. Vamos lá, vou explicar primeiro o que é a serotonina. Ela é um hormônio que vai te estimular. É o hormônio que vai te dar a motivação. Ainda que eu acredite que disciplina é muito superior à motivação, mas a serotonina te entrega essa possibilidade. A serotonina é esse hormônio. Como que a gente melhora a serotonina? Entender de onde que ela vem. Nosso intestino é a segunda parte do nosso corpo onde tem mais neurônios. Nosso intestino, então, seria o nosso segundo cérebro. O intestino? O intestino. Não, peraí. O intestino tem neurônio. O intestino é a segunda parte do corpo que mais tem neurônios. Então, mas tem neurônios. Sim, e muitos. Ah, eu entendi porque então que minha esposa fica possessa quando tá com fome. Os neurônios não funcionam direito. Bem pelo contrário, eles estão em total alerta, te mandando mensagem. Inclusive, louco para secretar serotonina, que é a alimentação. Aí vai até um ponto. Quando você chega a 80% da sua capacidade, você deve parar de se alimentar. Porque tem um delay no seu corpo e aí você fica com o estômago cheio. É que você estava com muita fome e comeu rápido demais. Por isso que os nutricionistas recomendam. Coma devagar, coma tranquilamente. A mensagem que os neurônios do estômago dela passa é: mata teu marido, mata o teu marido, mata o teu marido. Aí a gente dá talvez um canibalismo. A gente dá uma comida e ela melhora. Lá ele. Lá ele não, rapaz. Lá ele. Agora seria eu falar pra você que ia te dar uma comida pra você lá ele 2 vezes, meu Deus. Vamos lá. Serotonina, como que você melhora a produção? Entendendo que é a partir do teu intestino que ela será produzida, é você melhorar a tua desbiose, tua flora intestinal, e você desinflamar o seu intestino. Geralmente as pessoas que têm mais obesidade, elas estão com o intestino inflamado. Então o quê? Perdão? O intestino inflamado. Isso é comprovado cientificamente. Eu nem sou médico, mas a gente acompanha os estudos e foi comprovado que intestinos de pessoas obesas estão inflamados. Então é trabalhar para quê? Quando a gente fala em emagrecimento, não é questão de estética, gente, é questão de saúde. Você vai emagrecendo e você vai trabalhando o seu intestino e a sua desbiose vai melhorando, a sua flora intestinal vai melhorando. O que é desbiose? Essas são as bactérias boas, a probiose, são as bactérias boas do teu intestino. Você tirar os industrializados, se alimentar com fibras, com oleaginosas, comer a dita abóbora. Comer a picanha trans, né? Que é a abóbora, amigo. Mas assim, eventualmente... Então o Lula foi um bom, né? Ele fez a gente comer a abóbora. Há quem diga, né? Há quem diga. Não fale do meu presidente. Se você falar, eu te jogo pela janela, tá bom? Pra você, ele prometeu, ele cumpriu, rapaz. Que a gente ia comer picanha. E a picanha é trans, é uma abóbora. Companheiro, a picanha é trans, sem preconceito a partir de hoje.
Com a hipnose, se eu hipnotizar você e te der um pedaço de ovo pra comer e falar que é picanha, você vai falar que comer a melhor picanha do mundo. Então, não fale isso, rapaz. Não fale isso, porque você vai virar ministro da agricultura. Da cidadania, da agricultura. Pode ser essas coisas. Da agropecuária. Você vai. Não fale isso, que senão o Lula descobre, ele vai querer te chamar pra ser ministro. Retomando, serotonina. Quer uma produção melhor de serotonina? Cuide do seu intestino. Coma melhor, coma mais saudável. Coma gostoso. Eu quero comer uma pizza. Tá tudo certo. Pega uma sexta-noite, um sábado à noite, come a pizza. Eu quero comer um sanduíche. Come um sanduíche, mas não coma no mesmo sábado. Não coma 2 dias seguidos. Sim. Se alimente de maneira equilibrada. Café da manhã com mais proteína, com abacate, menos trigo. Aí na hora do almoço, eu não sou nutricionista, mas durante muito tempo eu trabalhei com grupos de emagrecimento junto com a nutricionista. E ela falava muito sobre mindful eating, para você dar atenção plena à sua alimentação, comer mais tranquilo, varia a cor do seu prato. Comer faz bem, mas se você é pobre, então desculpe, você vai ficar infeliz, porque tudo isso aí tem que ter dinheiro. Não, mas é possível. Comer com um orçamento apertado, é possível você alimentar bem. Não precisa exatamente, você pode comprar um mamão, e você pode pegar a casca do mamão e colocar em cima de um pedaço de acém de 3 quilos. Não precisa colocar um pedaço de picanha. Coloca uns pedaços de acém, tempera bem e depois faz um refogado. Você sabe quanto que tá o acém, rapaz? Tá louco, velho. Eu vou ter que dar uma aula de economia doméstica e levar ele no mercado. É porque assim, o cara às vezes ganha 10 mil, não só um pedaço de acém, né? Mas eu que ganho um salário mínimo, rapaz, eu não compro nem o osso do set, imagina o acém. Inclusive dá pra comprar o osso da canela do boi e fazer um excelente prato. E é barato. É barato o osso da canela do boi. Pede pra ele serrar. Eu tô quase matando os gatos da rua pra fazer. Também dá pra fazer mais excelente que esse. Não, tô brincando. Sem ciência de gato. Isso. Ciência de gato, senão a Luísa Mel vem aqui primeiro. Deixa eu ver, é verdade que é necessário acreditar na hipnose para que ela funcione ou é mito? Então, é verdade, mas é verdade também que é necessário acreditar no remédio para que ele funcione. É necessário acreditar que o ortopedista vai consertar a tua perna. Porque senão ele vai corrigir o osso da tua perna e você vai continuar com a dor. É só tomar cloroquina. Toma cloroquina que cloroquina resolve tudo, rapaz, hoje em dia. Deus me livre. Vai lá, mas continua. Mas assim, vem muito como que você vai partir para um processo terapêutico que inclui hipnose se você não acredita naquele processo. Então não vá, mas isso funciona para qualquer processo terapêutico. Se você não acreditar na psicologia, ela não vai funcionar. Se você não acreditar na psicanálise, não vai funcionar. Se você não acreditar na constelação familiar, não vai funcionar. Cara, o que é constelação familiar? Que me adicionaram nos grupos de negócio de constelação familiar? O que é isso aí? Eu vou falar, é uma ferramenta terapêutica desenvolvida na Alemanha por um ex-padre chamado Bert Hellinger, em que ele corrige os sistemas familiares através do processo terapêutico deles. Uhum. O que eu convivo com alguns consteladores, o que eu tenho visto? Eles trabalham como se as pessoas fossem antenas que podem acessar esse sistema familiar. Todos os parentes estão interligados por esse sistema familiar. Entendi. E aí tem um padrão de comportamento que pode refletir em você ou em algum parente próximo. E você sabe que aquela pessoa realmente não queria fazer aquilo. Diz que a nossa, não característica, o nosso perfil, ela é a somatória, quase 80% a somatória das 5 pessoas que a gente mais convive, né? É uma verdade. Você é a média das 5 pessoas que você mais convive. Por quê? A gente volta para a programação neurolinguística. PNL fala que o ambiente determina o padrão de comportamento. Isso. E aí você... Isso não precisava nem ser especialista para saber, né? É uma das premissas da programação neurolinguística. O ambiente, a ambiência, determina o padrão de comportamento. Se você andar com 5 idiotas, você será o 6º idiota. E se você andar com 5 milionários, se você tiver acesso e a possibilidade de andar com 5 milionários, ande com esses 5 milionários, porque você se tornará o 6º milionário. Eu tenho... Deixar um recado aqui antes, pessoal. Pode deixar aí. Pessoal que tá aqui acompanhando a live, vai lá no Instagram depois, coloca Thiago Salomão Mentor, segue lá no Instagram,
Lá eu solto conteúdos semanais sobre programação neurolinguística, sobre análise de alguns casos que estão acontecendo, por exemplo, de mídia. Se o pessoal quiser soltar pergunta lá depois para algum acompanhamento, quiser me chamar para trocar uma ideia, Thiago Salomão Mentor no Instagram. Pô, Estou à disposição. Não fica colocando esse povo pra fazer terapia, porque o povo que nos assiste é tantã, cara. Eu já falei, se esse povo melhorar, aí eu perco a audiência. Não, mas o pessoal vem aqui por gratidão depois. Não, é isso. A galera é demais aí. Mas chefe sempre foi Thiago Salomão! A gente tá voltando aqui, ó. Meu